Minha parte do trabalho foi apresentar o manejo integrado de pragas do feijoeiro, da disciplina GR 620, manejo integrado de pragas. Então, o MIP ele vem como uma solução para contínuas aplicações de inseticida por calendário, porque no feijão é muito comum acontecer pulverizações programadas. O produtor vai, percebe o inseto, então a simples presença do inseto para ele já faz com que ele faça o controle. Então, o que o MIP visa? Uma redução de custos, a preservação de inimigos naturais, diminui o desenvolvimento de resistências, de resistência a inseticida, porque vai diminuir a quantidade de aplicações. Então, o MIP, no geral, ele vai proporcionar um controle de forma racional e econômica. Tem uma pesquisa da Embrapa que na utilização do MIP há uma redução na aplicação de inseticidas. Tem algumas regiões que eles notaram uma redução bem grande nas pulverizações. Em Santa Helena de Goiás, onde foi usada a redução, foi usada o MIP, teve uma redução de aplicação de inseticidas em 64%. Em Testalina, Goiás e Gameleira, Goiás também, foi notado uma redução na aplicação de até 89,2%. Isso é muito bom porque diminui bastante os custos do produtor, né? Então, com a redução de custos, a margem de lucro é maior. Então, fases de incidência das principais pragas. Então, de V0 a V4, pragas de solo, V1 a R8, desfolhadores, V1 a R7, minadores, V1 a R7, mosca branca, V1 a R6, cigarrinha, V1 a R6, trips, V3 a R8, ácaros e R5 a R8, percevejos e lagartas das vagens. Então, os níveis de desfolha do feijoeiro, eu coloquei uma foto também da Embrapa que mostra aqui nessa primeira folha. Aqui eu deixei algumas pragas, né, importante. Então, os passos para a realização do MIP. O primeiro passo é identificar os danos, as pragas e seus inimigos naturais. Para isso, é necessário que haja uma pessoa, que são os pragueiros, né, que conhecem exatamente os danos, porque como o ácaro, né, você tem que ver os sintomas que ele causa na folha. Conheça as pragas e conheça também os inimigos naturais. Normalmente, para isso, é usado como equipamento de amostragem o pano de batida, o metro, uma placa branca, lupa de bolso e a ficha de amostragem. O segundo passo é amostrar as pragas e os inimigos naturais. Para isso, as amostragens devem ser feitas semanalmente. Em até 5 hectares são feitos 4 pontos de amostragem. Em até 10 hectares, 5 pontos de amostragem. Em até 30 hectares são feitos 6 pontos, em 50 hectares 8 pontos, e em 100 hectares pode ser feito 10 pontos se a área for bem homogênea, mas é recomendado que seja dividida a área em talhões menores. Se houver uma diversidade de inimigos naturais e a população praga estiver próxima ao nível de controle, é possível aguardar 3 a 4 dias para que seja feita uma amostragem em campo. Isso porque a população de inimigos naturais pode fazer o controle dessa população praga. O terceiro passo para a forma de amostragem até o estágio de 3 a 4 folhas trifolioladas é feito de tal maneira que é marcado 2 metros lineares na linha de plantio, onde é amostrado da seguinte forma. Para pragas do solo, é contado o número de plantas mortas. Para vaquinha, mosca branca, cigarrinha e inimigos naturais, são amostradas as folhas. Para ácaro, verifica-se a presença dos sintomas e ataque nas folhas. Para desfolha, é aquela foto que eu já tinha mostrado, né? E que, dependendo da quantidade da folha que for consumida pelo inseto, tem uma porcentagem do nível de desfolha. Para a larva minadora, o número de larvas é em 10 folhas, né?
é contado o número de larvas. Para trips, bate vigorosamente as folhas em uma bandeja e é feita a contagem de adultos. Quarto passo é a forma de amostragem após o estágio de 3 a 4 folhas trifolioladas. É feito com o pano de batida ou uma bandeja em 1 metro linear. É feito o levantamento dos insetos que caem sobre o pano. Também é feito o nível de desfolha, número de trips, larvas, minadoras e ácaro, como o passo anterior. Então, agora a gente vai passar para a forma de amostragem no estágio de florescimento e de formação das vagens. Nesse estágio, as amostragens são direcionadas a trips, ácaro, percevejos e lagartas. As amostragens são feitas com um pano de batida. A partir dessas amostragens, tem a tomada de decisão, que você pode aplicar ou não um inseticida. E o controle é feito quando o nível da praga foi atingido, o nível de controle. Então, devem ser escolhidos inseticidas mais seletivos, para que a gente evite, né, a resistência das pragas e assim nosso controle seja melhor, mais efetivo das próximas vezes. Então, tem uma das pragas que são mais importantes para o feijão, é a mosca branca. A praga ela tem grande importância porque ela é transmissora do vírus do mosaico dourado, feijoeiro. Então, em áreas que tem um histórico de ataque e controle, é feito o controle do plantio até o florescimento, com o tratamento de sementes e pulverização semanal. A mosca branca ela vai atacar mais o feijão plantado na época da seca. Então, o controle desse feijão é feito do plantio até o florescimento. É um período crítico para a planta, porque ela está mais suscetível ao vírus. E após o florescimento, não é necessário mais o controle, porque os danos passam a ser não tão significativos. Então, aqui eu coloquei uma tabela com os níveis de controle para as principais pragas do feijoeiro. Então, quando é contado a plantas mortas na fase vegetativa, o nível de controle é de 2 plantas mortas ou com sintoma de murcha em 2 metros lineares. Para vaquinhas, são 20 insetos por pano ou em 2 metros de linha também. Para desfolha, em folhas primárias 50%, antes da floração 30% e após a floração 15% de desfolha tolerado. Mosca minadora, 1 ou 2 larvas vivas por folha, então não são consideradas as folhas primárias. Para cigarrinha verde, até a floração, 40 ninfas em 2 metros lineares. Para trips, são 100 trips em 1 metro ou 3 trips por flor. Para ácaros, 6 plantas com sintoma e presença, e isso até a formação de vagens. Para lesmas, é 1 lesma por metro quadrado ou 1 lesma por armadilha noite. Para percevejos, são 2 percevejos grandes por pano de batida. Para lagartas da vagem, formação das vagens até a maturação fisiológica, são 20 vagens atacadas em 2 metros de linha. Então, aqui eu deixei um exemplo de uma planilha de avaliação, que é uma planilha até bem elaborada, né, pela Embrapa, tem até as fotos de cada praga. Aí tem a data, o amostrador, propriedade, data de semeadura, a área, tamanho, idade da cultura, o número da ficha, variedade da planta. Aí tem os pontos de amostragem, a partir desses pontos tem um total, faz a média e no finalzinho já tem o nível de controle. Então, é possível a gente já ver ali em campo se vai fazer o controle ou não. Aqui tem a continuação da ficha, com todos o restinho das pragas aqui, e os outros insetos que podem aparecer na lavoura e não estão nessa ficha. Tem também essa planilha aqui de levantamento de trips em flores do feijoeiro, os pontos de amostragem e a quantidade, né, de trips. Tem também a ficha para levantamento de inimigos naturais, joaninha, crisopídeos, aranhas. Também é feito o levantamento desses insetos na área. Então, um resumo passo a passo para o MIP do feijoeiro é o passo 1, identificar os danos, as pragas e seus inimigos naturais. Passo 2, amostrar as pragas, seus danos e os inimigos naturais. Passo 3, anotar os resultados da amostragem.
O passo 4, uma tomada de decisão, que pode ser lá consultado na última coluna da ficha, que já sai do campo sabendo se tem que fazer ou não o controle para cada praga. E o quinto passo, a escolha dos inseticidas. E era isso, muito obrigada.